Será que o BRICS, um bloco composto só por países emergentes, tem o poder de criar uma moeda digital para desbancar o dólar? Antes de pensar em substituir o dólar, nós temos que pensar o que mantém essa moeda tão poderosa no mundo todo. Primeiro ponto, as reservas internacionais. 60% das reservas internacionais são em dólar. Segundo ponto, as transações internacionais. O dólar é a principal moeda de trocas em todos os continentes, exceto na Europa, que tem o euro. Terceiro ponto, crédito em moeda estrangeira. Quando não feito na moeda local, 60% do crédito é concedido em dólar. Com a guerra na Ucrânia, o mundo começou a viver situações que nunca tinham acontecido antes, como, por exemplo, a exclusão da Rússia do SWIFT. Para quem não sabe, esse é um sistema de negociação entre fronteiras. Ou seja, se você compra um produto de $10 na Amazon, ele passa pelo sistema SWIFT. Se um sheik árabe compra um jatinho de $100 milhões, ele também passa pelo sistema SWIFT. Ao remover a Rússia desse sistema, a gente passa por uma situação muito complexa, porque a gente isola do mundo todo tanto o governo quanto os empresários que estão ali, as grandes empresas que estão dentro do país. A decisão de retirar a Rússia do sistema SWIFT não cabe aos Estados Unidos, até porque esse sistema é governado por bancos internacionais e possui uma sede na Bélgica. Porém, o principal articulador dessa sanção foram os americanos por terem um poder muito grande geopolítico devido à potência que é o dólar. Como isso nunca aconteceu antes, os países emergentes que são mais vulneráveis estão desesperados, vendo que os Estados Unidos não têm medo de enfrentar tanto a FMI quanto a ONU na hora de criar sanções. Estrategicamente, a China é a única superpotência que se dispôs a enfrentar os Estados Unidos e o dólar, trazendo à tona a velha narrativa da Guerra Fria: capitalismo contra socialismo, Ocidente contra o Oriente. A China sempre foi uma grande parceira da Rússia, todo mundo sabe disso. E depois do bloqueio do SWIFT, eles criaram uma nova rota de negociação para que a Rússia conseguisse negociar com alguns países da Ásia utilizando o yuan chinês. Além disso, a China está fortemente fomentando a nova rota da seda, que consiste em uma rede neural de infraestrutura que liga o leste europeu até a América Latina, criando assim uma linha eficiente de escoamento de produtos utilizando o yuan chinês. E para completar, a cereja do bolo, a China está criando o yuan digital para que seja a moeda utilizada no BRICS nas negociações para que eles não precisem utilizar o dólar. Apesar de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, a China continua sendo referência ante Estados Unidos em líder do BRICS, mas no fundo, ela não quer desbancar o dólar. O ponto que tem que ficar claro nesse vídeo é: a China não quer fortalecer a sua moeda, ela quer aumentar o seu poder geopolítico. Para ela, manter a sua moeda desvalorizada é melhor para o seu modelo econômico. Mas os movimentos que trazem poder para o Partido Comunista Chinês trazem também valorização para a sua moeda. É uma balança sempre, né? Até para a economia norte-americana seria favorável caso o dólar não tivesse tanto poder. Mas, com certeza, para os Estados Unidos é melhor abrir mão um pouco do seu poder econômico para manter todo o seu poder geopolítico ao redor do mundo. O que a gente precisa ter na cabeça é: os países com as moedas desvalorizadas têm um incentivo para exportação de produtos e os países com moedas valorizadas têm um incentivo para importação e fomento do consumo interno. Aqui no Brasil, a gente vê muita gente reclamando do preço do dólar. Mas são pessoas que estão preocupadas com a viagem que vão fazer para a Disney, com o produto que eles estão comprando em dólares no exterior. Mas para as indústrias exportadoras, é completamente diferente essa visão. O dólar mais caro aumenta o incentivo e procura pelos seus produtos, o que acaba gerando mais emprego e aumentando o PIB do país. Os Estados Unidos é um país importador de produtos, por isso que ele tem tanto incentivo para o consumo interno, reduzindo os impostos e fomentando o crédito barato para a população. Para isso, a economia tem que ser independente e o Estado fraco. Com tudo isso que eu falei, ter uma moeda forte valoriza as importações e casa perfeitamente com o modelo americano de ser consumista. Mas, pelo incrível que pareça, esse sistema é incrivelmente sensível. Agora, só para ter um exemplo, vou mostrar aqui para vocês o caos que seria caso o real se tornasse uma moeda forte do dia para a noite. Primeiro, a gente não iria conseguir exportar a quantidade de laranja, carne, minério, petróleo e soja que a gente normalmente exporta. Podemos dizer que produzimos esses insumos para mais da metade do mundo. Com isso, a gente teria inicialmente uma redução de preço dos produtos dentro do país, uma vez que o estoque aumentaria devido à baixa exportação. Mas, rapidamente, a gente já precisaria desinvestir nas grandes empresas e diminuir a produção, uma vez que a população brasileira não consegue consumir tudo o que a gente produz e exporta para fora. Como consequência disso, a gente teria desemprego, redução do PIB, deflação e uma recessão enorme que acabaria com todas as indústrias dentro do país. E a dinâmica da China é bem parecida com a do Brasil.
Ela exporta diversos produtos e precisa ter sim uma moeda fraca para manter a sua competitividade internacional. A China é claramente mais forte do que o Brasil. Com isso, ela consegue abrir mão de um pouco de crescimento econômico para aumentar o seu poder geopolítico e cutucar um pouco os Estados Unidos. Mas, estruturalmente, ela nunca quis desbancar o dólar. Outro agravante é que o Partido Comunista Chinês quer manter aquele estado super poderoso. E para isso ela tem que manter os impostos e a produção das indústrias sempre altas. E para evitar que a economia interna desmorone, a sua moeda tem que ser competitiva internacionalmente para manter a exportação alta. Ainda não está claro como que vai ser essa nova moeda do BRICS, mas pelas conversas do presidente da China e do Brasil, fica claro que eles estão querendo sim criar uma moeda para que seja utilizada nas negociações internacionais do grupo. Cada dia que passa, o caminho trilha para a utilização da moeda digital chinesa. Todo esse alvoroço é muito mais um movimento político do que econômico. E você gostando ou não da moeda digital chinesa ou do CBDC brasileiro, a gente pode ver que a blockchain está cada vez mais presente na vida das pessoas, empresas e até mesmo os governos mundiais. E esse vídeo aqui nada mais é do que um apelo ao fim do sensacionalismo político. Seja você de direita ou de esquerda. Entender o contexto e se manter informado é muito mais interessante do que vestir a camisa de um dos lados e defender cegamente o que é falado por eles. Abra a cabeça para as novas tecnologias como a blockchain, mas seja crítico com o seu uso. Tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Tente extrair ao máximo as partes boas da blockchain e, claro, tome sempre cuidado com scammers. Um grande abraço e até a próxima.